Ok, turma, por gentileza, eu queria perguntar para um de vocês, por acaso estão vendo ali a página de entrada no slide que diz ali contabilidade gerencial, processos gerenciais, quarta fase, outubro de 2020, tem 4 imagens assim grandes, Sim, estão conseguindo ver? Sim. sim, Beleza, sim. muito obrigado então. Então, daqui nós damos início, né? Eu vou tomar aqui o meu chazinho, por quê? Hoje, então, nós vamos vencer, um conteúdo bastante vasto, até certo ponto extenso, e em alguns momentos até aprofundado. Nós não vamos ter tempo de trabalhar a vastidão dele, na profundidade certa, na extensão correta de cada um dos assuntos, mas eu vou conseguir pelo menos falar de algumas coisas que dizem respeito ao tópico, né, da contabilidade gerencial. Muitas delas estão no portal de vocês também, outras são outros conhecimentos, que vai casar com aquilo que está no portal, tá ok? O que nós não conseguimos vencer hoje, nós terminamos na próxima semana, quando fizermos a explicação final do PIPA, né, que vai estar se aproximando a data de submissão do PIPA, da primeira tarefa, fazer uma explicação breve também do momento review e tudo mais, tá bom? Eu sou o Matheus, então, como vocês já são acostumados. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro, e essa é a aula voltado, né, no caso, aos tecnólogos que nós preparamos de processo gerencial. Esta aula de hoje, ok? Nós vamos trabalhar, então, os fundamentos básicos dos custos e despesas, tá? Vocês vão ver que existem diferenças entre as duas aqui, mas nós vamos falar um pouquinho da básica a respeito, principalmente quando nós falamos de a nomenclatura, tá? Aonde que eu aplico um, aonde que eu aplico o outro, né? O que significa custo, o que significa dentro da despesa. Inclusive, quando eu vou distinguir dentro de uma planilha de dados, tá? No caso de dados contabilísticos, né? Qual que é a distinção que eu faço. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos éticos, né, e consequências das fraudes na contabilidade. Esse tópico eu quis trazer para vocês aqui porque eu acho ele muito importante e eu vou estar citando ali 4 exemplos de situações que foram, digamos assim, que chamaram a atenção, né, que foram significativas, né, de fraudes significativas na contabilidade de empresas no mundo, né, nomeadamente nos Estados Unidos. E vai servir de exemplo para nós também, né, para todos nós, para trabalharmos com ética, né, de certa forma, em todo o campo de trabalho. E por último, vamos falar um pouquinho sobre a configuração prática da contabilidade gerencial. E esse daqui é um tópico mais prático, dizendo assim, ok, nós falamos tanto sobre contabilidade, a diferença entre a financeira e a gerencial, aonde que elas se diferenciam na prática do ambiente de trabalho dentro do escritório, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa prática aqui, beleza? Todo o campo de trabalho. Antes de nós iniciarmos até, eu ia dizer, então, quem tiver alguma pergunta, tá? Fica à vontade, levanta a mão, né? Levanta a mão, nesse caso, eu não vou conseguir ver a mão de vocês, mas pode fazer o sinalzinho ali, ou mesmo abre o microfone, o ideal, né? Abre o microfone, né? Pode até levantar a mãozinha lá e faz a pergunta sem problema nenhum. Vocês estão liberados para me interromper, tá? Pode me interromper, porque se não for dessa forma, vocês não vão poder participar da aula, vão ter que me interromper em algum momento. Ok, turma, eu vou começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês, né? Que inclusive diz respeito a um pouco que nós falamos na aula passada, tá? A pergunta é a seguinte. Nós podemos fazer, então, a seguinte pergunta para ajudar a entender um pouquinho melhor o papel do sistema de contabilidade, tá? Qual que é o papel que ele tem? Qual que é a necessidade que existe da empresa? Então, a pergunta é possível capinar um terreno, né, carpir no terreno, tirar as ervas daninhas, usando um taco de golfe ou um taco de beisebol, né? Como você pode ver aqui, né? Aqui tem um taco de golfe, beleza? Aqui um jogador, né? Segurando um taco de beisebol. Eu pergunto para vocês, por acaso, com uma dessas ferramentas aqui, é possível capinar esse terreno aqui? Eu tirar o mato? Sim ou não? Alguém quer responder essa? Tem tudo a ver com contabilidade. Depende se a pessoa quiser, professor. Se a pessoa quiser. Então, você está falando com base na motivação da pessoa. Ok. Mas alguém quer dar alguma resposta? Se for esse mato de baixo, eu acho que não, professor, por causa da altura, no eles baterem com o taco vai só amassar. Ok, então você acha que não por causa da característica do mato, né? Pois bem,
Na prática, então, nós temos aí né, a Kelly, pelo jeito, aprendeu por da pessoa, né? A Rosana foi mais decisiva, falou que não dá nessa condição ali. A verdade, assim, não existe uma resposta certa ou errada, tá? Mas do ponto de vista gerencial, a resposta é essa daqui, ó. Sim, você pode capinar, mas você vai estar usando a ferramenta errada. Mas que coisa mais na cara, né, professor Matheus? É óbvio que eu posso, mas eu estou usando a ferramenta errada, não é uma enxada. Isso é verdade, tá? Mas do ponto de vista da contabilidade gerencial, o que isso significa na prática, tá? Como nós comentamos um pouquinho na aula passada, eu vou começar falando a aula sobre isso, né? Vou falar em seguida de outros tópicos, mas como nós falamos na aula passada, né? A contabilidade foi visto durante muito tempo, e ainda é visto durante muito tempo, pelo sistema tradicional financeiro, tá? O sistema tradicional de contabilidade financeira, ok? E ele é projetado basicamente para apoiar a administração, não necessariamente para apoiar as decisões de gerenciamento. Já a contabilidade gerencial, ela é a ferramenta certa para apoiar, ou pelo menos para fornecer informação adicional que vai gerar uma decisão, tá? Que vai gerar uma decisão no gerenciamento. Ou seja, enquanto a financeira não precisa necessariamente gerar a tomar decisão, a gerencial precisa. Perfeito? Ela é a ferramenta certa. Ou seja, vamos agora fazer uma analogia com essa nossa pergunta do taco de bets, o taco de beisebol, né? E o taco de golfe para capinar um terreno. Não são as. Eu posso tentar, mas posso usar. A coisa vai sair péssima, não vai dar tudo errado. Não é a ferramenta certa, ok? Por quê? Porque existe uma ferramenta mais apropriada, que seria a enxada. Então, aqui no caso, se eu quero apoiar a minha gerência com informações passíveis para ajudar na tomada de decisão, eu parto para uma abordagem mais gerencial da contabilidade do que propriamente a financeira, porque a financeira não vai ser a ferramenta certa, o certo seria uma contabilidade gerencial. Deu para entender um pouquinho? Foi uma piada meio estranha, depois eu coloco uma outra piada com mais graça, mas ajudou pelo menos a ilustrar um pouquinho essa necessidade. Com base nisso, tá, muitas pessoas que até aplicavam a contabilidade como uma ferramenta poderosíssima, tá? Para ganhos na empresa. Esses ganhos acabaram gerando fraudes, ok? O que é uma fraude, basicamente, professor Matheus? Ele é um roubo, digamos assim, né? É um ato ilícito, é um roubo. Em todos os casos são infrações, em alguns casos deles são crimes. E isso constitui penas, tá? Nesse caso aqui, eu tirei uma informação do site da Forbes, né? Tá aqui o link aqui embaixo no site, onde eu peguei essa informação. Lá existem as 10 maiores fraudes do mercado nos Estados Unidos, contabilísticas, né, da contabilidade no mercado dos Estados Unidos. Eu vou citar aqui, nesse caso, as 4 grandes, que foram as 4 que, para mim, pelo menos, me chamaram a atenção. Vocês vão perceber que são fraudes feitas na contabilidade. E vocês vão dizer assim, tá, mas, professor Matheus, se a contabilidade trabalha com dados e esses dados são reais, como que foram geradas essas fraudes? Tá? Como é que isso foi gerado para gerar mais lucro na empresa? Tá? Como é que isso foi descoberto? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 aqui, vocês vão entender um pouquinho do papel, inclusive, da contabilidade, tanto financeira quanto gerencial. O primeiro caso é da Enron, que é uma marca de energia, né? É uma empresa de energia. Eu deixo até essa descrição aqui, no caso, no slide. Vocês vão ter esses slides depois para receber, vocês podem ler com mais calma. Mas o que eu peço atenção para vocês é que essa empresa ela falou em 2001 e enxugou praticamente 78 bilhões, tá? Digamos, a questão da alegação da nome fraude, que a empresa valia no mercado. Ou seja, foi constatado que esta empresa, tá? Valia mais 78 bilhões no mercado do que ela valia de fato, tá? O que significa? Por que muitas vezes os contadores fazem isso? Porque quanto maior o valor da empresa no mercado, tá? Mais atrai a atenção dos acionistas para o lucro que aquela empresa pode gerar em curto, médio e longo prazo. Então, o que eles fizeram? Eles deram um jeito na contabilidade de fazer com que a empresa parecia ser mais rica
quando de fato ela não era, para enganar acionistas, tá? Que investiram em parte das ações dessa empresa, em parte do bolo, mas quando na verdade, ao invés dela valer os bilhões que estavam sendo colocados, ela valia muito menos. Nesse caso, a diferença aqui foi de pelo menos 78 bilhões de dólares, tá? Imaginem o quanto isso não significa em real na nossa realidade, tá? Esse talvez seja o primeiro caso. Hoje, o presidente, né? Hoje não, na época, né, em 2001, o Jeff Skilling, tá? Ele cumpre pena de 24 anos de prisão, como na época ele foi sentenciado por o crime de fraude, dentre outros, né? Dentre outros, e tanto ele quanto juntamente os contadores, né, da sua empresa. O segundo caso é um caso de Bernard Madoff, né, que foi um senhor que desenvolveu não, ele aplicou um sistema fraudulento de pirâmide, né, já deve ter ouvido falar no sistema de pirâmide, né, e nesse caso que os rendimentos eles estavam anormalmente altos, estavam muito altos os rendimentos, o que não era real, no caso, eles é distribuído aos investidores às custas do dinheiro pago pelos investidores que vêm depois, ou seja, né, vem um investidor primeiro, ok? Tem parte desse processo, investidores que vêm depois, tá? Vão pagando, pagam tanto o seu investimento quanto o que havia feito antes, perfeito? Isso aqui vai gerando um processo cíclico, tá? Que vai acumulando cada vez mais valor interno dentro da empresa, tá? Mas é um valor que na realidade não existe, ok? Então, se eu estou comprando uma parte do bolo aqui, achando que ele vale 5 milhões, tá? Então, eu estou pagando por isso, né, em ações 5 milhões, na verdade ele vale 2,5, tá? Logo, eu perdi 2,5 nesse processo. Então, imaginem milhares de pessoas fazendo isso dentro dessa pirâmide, ok? A fraude resultante disso foi de 65 bilhões de dólares, tá? Há quem diga, né, que foi a maior fraude individual de todos os tempos. Não há dúvidas, né, que o gerente financeiro, no caso, acabou indo para a cadeia, né? Agora ele cumpre pena de 150 anos, né? E o mais interessante de tudo, que é esse senhor aqui, né, que é o Bernard Madoff, ele foi praticamente entregue pelos próprios filhos, né? Ele confessou o crime pelos filhos, né? E em seguida os filhos entregaram ele para a polícia, digamos assim. Sendantes, né, que é uma outra empresa, no caso do ramo de conglomerado de viagens e compras, né, e ramo hoteleiro também, foi acusado no caso, né, a perda foi de 19 bilhões de dólares, ok? Por causa da fraude com os investidores, no caso. O sistema foi basicamente o mesmo também, né? Então, foi aumentar os relatórios de lucro, tá? Então, foi aumentado os relatórios de lucro que essa empresa tinha, quando na verdade eles não existiam, ok? Isso gerava mais investimentos por parte dos acionistas, e quando foi ver que na verdade não existia esse dinheiro, né, percebeu-se que a empresa estava, na verdade, falindo, tá? Eles foram, no caso, acusados por essa fraude contabilística, e o presidente foi condenado a 21 anos de prisão em 7 meses e foi ordenado o pagamento de 3,2 bilhões como restituição, o que está muito aquém, digamos, é muito menor o valor que de fato foi roubado, digamos assim, que foi de 19 bilhões. Mais uma vez, fraude na contabilidade. Por último desses exemplos aqui, depois nós vamos combinar numa lição geral, da Health South, né, que tem a ver com as instituições de planos de saúde, ok, nos Estados Unidos também. Esse daqui é o presidente, no caso, né, Richard Scrushy, e ele exagerou a declaração de ganhos, né, mais uma vez, né, declaração de ganhos maiores, como 1,4 bilhão, no caso de dólares, por 4 anos, ok? Ele foi absolvido das acusações, basicamente, mas mais tarde acabou indo por acusação de subornar o governador do Alabama. Nesse caso aqui, tá, é uma fraude contabilística, digamos assim, uma fraude da contabilidade, mas que envolve ainda o suborno com a parte do governo, perfeito? Então nós temos aqui a empresa privada com relação ilícita com o governo. Caso parecido que nós já vimos no Brasil há cerca de 8 anos atrás, né? O caso por exemplo, da Odebrecht, né? Quem nunca ouviu falar no caso da Odebrecht, da construtora também. Perfeito? O que nós tiramos de lição
mais básica nesse caso aqui. Tivemos a lição que a fraude não vale a pena, né? Que o roubo por si só não vale a pena, porque você acaba sendo indiciado. Mas o mais interessante disso tudo é que foi feito dentro da contabilidade. Ou seja, pessoas que estavam lidando com números e que falharam nesse... Não vou dizer que falharam nesse processo, foi uma coisa feita conscientemente, tá? Mas existem muitos problemas contabilísticos que são feitos de forma inconsciente, tá? E é nessa, muitas vezes, inconsciência, ou até certo ponto, ingenuidade ou falta de conhecimento, que muitas pessoas como nós, né, como os meros mortais que muitas vezes não queremos diligentemente desviar bilhões de dólares, ou fraudular, né, ser fraudulento nesses dólares, ou reais mesmo, mas nós acabamos cometendo erros por falta de manejo com os dados. Tá? Isso volta a acender uma luz para vocês, para que vocês estejam, no caso, dentro dessa disciplina como um todo, mas que vocês deem a devida importância para saber o quão importante é saber você lidar com os dados contabilísticos de uma empresa, perfeito? Para não cair no erro como foram esses 4 exemplos que eu citei ali, tá ok? O que acontece? Para você não cair nesses erros, um dos aspectos, tá, é você saber um pouco sobre a distinção que existe entre as informações adequadas sobre os custos, né, da atividade e a tomada de decisão. Perfeito? O que isso significa na prática, professor Matheus? Do que você está falando agora? Eu estou falando que eu consigo tomar uma decisão consciente quando eu sei o custo que ela tem. Perfeito? Então, vamos supor que eu vou comprar uma casa de 100 mil reais. Ok? Uma casa, qualquer de 100 mil reais. Se eu faço as contas e eu vejo, e eu quero pagar ela em um ano, né, 12 meses, um ano. Se eu faço as contas dela e eu vejo que eu não consigo pagar o custo dessa casa, né, o valor que ela vale de 100 mil reais ao longo de um ano, tá? Ou eu tenho que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, ou eu tenho que dar um jeito de postergar minha dívida, assim, de prorrogar ela, fazer em mais vezes, mais do que 12 vezes para me pagar. Enfim, alguma coisa eu vou ter que fazer, porque os valores não vão casar, os valores não vão bater. De maneira que a minha tomada de desempenho, né, a atividade da minha organização como um todo, nesse caso falando da organização do meu bolso, ela está diretamente associada à informação que eu tenho sobre os custos das coisas. Perfeito? Sobre a entrada que eu tenho e sobre a saída também. Ora bem, logo é preciso que os responsáveis pela tomada de decisão estejam sempre bem informados e tenham conhecimento sobre a gestão de custos. Se eu não consigo gerir muito bem os custos das coisas, a minha decisão ela é afetada. Nesse caso, afetado negativamente. Tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. É um exemplo que a moral da história é uma piadinha, na verdade. Mas você entender um pouquinho, pelo menos, da relação que existe, do quão importante é eu saber os custos das coisas. Perfeito? Então, preste atenção nesse exemplo aqui. Muita atenção nessa hora. Eu não sou muito bom com piadas, né, como vocês podem perceber, mas eu achei que essa até tem uma moral da história interessante. Então, um jovem de 15 anos, ele aparece em casa com um Porsche, né? Você sabe que é o Porsche, né? Um carro esportivo, né? Tentei desenhar aqui, mas não sei muito bem. Os seus pais então começaram a gritar e interrogá-lo perguntando: onde é que você conseguiu esse carro? Né? Então imagina um rapaz de 15 anos aparecer com um Porsche em casa. O jovem responde calmamente: eu comprei hoje. Com que dinheiro? Perguntaram os pais gritando. Nós sabemos quanto custa um carro desses, tá? Custa muito dinheiro. Disse o garoto: bem, este aqui custou-me 15 reais. E nessa hora, né, os pais começaram a gritar ainda mais alto e perguntaram assim, ó, quem te vendeu um carro desses por 15 reais? Tá? Isso é impossível. Aí o jovem falou calmamente, olha, foi uma moça no fim da rua. Eu não sei o nome dela, mas eu estava apenas passando com minha bicicleta e então ela me viu e perguntou se eu queria comprar um Porsche dela, o Porsche dela, por 15 reais. Meu Deus, exclamou a mãe, né? A mãe já ficou desesperada. Deve ser uma dessas mulheres que abusam de crianças. Quem sabe o que ela planeja fazer em seguida? Tá? Querido, então a mulher disse para o marido, né? Procure essa mulher e veja o que está acontecendo. Perfeito? E nesse caso, lá foi o marido. Então o pai do garoto caminhou até o final da rua e encontrou a casa da moça. Ela estava calmamente cuidando do seu jardim, plantando flores.
O pai, então, se apresentou como responsável pelo garoto, né? A quem que ela vendeu, no caso, o pai daquela... para que ela vendeu o Porsche, né? E pediu uma explicação do porquê que ela fez aquilo. Bem, a mulher começou a responder. Essa manhã eu recebi uma chamada no telefone do meu marido. Eu pensei que ele estava viajando a negócios, mas uma amiga me contou que ele está, na verdade, em férias no Havaí com a secretária dele. E parece que ele não tem intenção de voltar para casa. Ele alegou que estava realmente perdido e então me pediu para vender o Porsche e enviar o dinheiro. Então, foi isso que eu fiz, disse a moça. Então, vendeu por R$ 15 e mandou os R$ 15 para o marido, que acabou, que nesse caso tinha traído ela. Né? Qual que é o moral da história? Conheça bem o valor das coisas e o custo que lhes é atribuído. Caso contrário, você irá afundar todos a seu redor. Perfeito? Ora, é óbvio que aqui é uma piada, né? Como é o caso da piada, sempre tem um sentido irônico, que no caso a mulher estava sendo traída e, né, ela sabia que um Porsche valia muito mais, mas só que ela estava com tanta ira do ex-marido que vendeu por R$ 15 mesmo e mandou os R$ 15. Pronto, né? O marido não especificou por quanto que teria que vender. Mas qual que é a moral da história nesse caso aqui? A mulher provavelmente sabia do custo do carro, mas vamos imaginar que ela não sabia, então ela teve um baita de um prejuízo, porque o carro tem um valor muito mais elevado do que de fato ela acabou conseguindo, que foram 15 reais. O que isso nos mostra, basicamente? Ela não soube gerir o custo que é atribuído a esse objeto, e nesse caso todo mundo acabou afundando com ela. Nesse caso, né, a piada acabou saindo por cima, mas deu para entender a lógica do processo. Neste exemplo aqui, em cima desse exemplo, nós vamos fazer uma diferenciação, que é a diferença que existe entre custo e despesa. Tá? Isso aqui é basicamente um princípio geral da contabilidade de custos. Então, como é que você diferencia esses dois, basicamente? A despesa, tá? Ela vai para o resultado, enquanto que o custo vai para o produto, tá? Ou para o serviço, digamos assim. A despesa não é recuperada, mas o custo ele é recuperado com a venda do produto ou do serviço. Muitas vezes as pessoas tratam custos e despesas de forma igual, tá? Mas na verdade não é, né? Custo e despesa eles são diferentes, perfeito? A grande diferença senta aqui. O custo de algo, poxa vida, isso aqui é muito custoso, mas ele é um custo que eu vou recuperar para frente, tá? Pode ser de uma maneira tangível ou mesmo de uma maneira intangível, mas eu consigo recuperar porque está agregado ao meu produto ou agregado ao meu serviço. A despesa não necessariamente, tá? A despesa eu não consigo recuperá-la, tá? O custo ele compreende a soma dos gastos com bens e serviços aplicados no consumo ou consumidos, no caso, né, perdão, na fabricação de outros bens. Esses bens eles são vendidos e os gastos incorridos, né, são recuperados, né, através dos custos, o que significa que os custos estão diretamente ligados à produção do produto e da venda. Que exemplo nós podemos dar aqui? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de sapato, um custo que eu tenho é de comprar o couro, por exemplo, tá? Eu não ganho couro de graça, eu tenho que comprá-lo para construir o sapato que eu vou vender o sapato de couro. Mas esse custo, esse gasto que eu tive diretamente, eu vou recuperar assim que eu vender o meu produto, porque ele está agregado ao valor do meu produto, o meu produto que será vendido. Perfeito? Um exemplo, né? Aqui eu tenho a mão de obra, a energia elétrica, a embalagem, a depreciação dos equipamentos, etc. Tá? Agora, o que entra como despesas nesse caso, né? Para nós exemplificarmos. A despesa é todo o consumo de bens e serviços para a obtenção da receita. Só que eu acabo não tendo de volta aquele valor investido, tá? Ele faz parte da minha empresa, tá? Eu não consigo existir sem ela, mas não é algo que diretamente vai estar agregado ao valor final do produto. Tá? De fato, as despesas são gastos que não estão envolvidos com o processo de produção ou transformação de bens e produtos. Ok? As despesas, então, elas estão relacionadas aos desembolsos com a estrutura administrativa, por exemplo, e comercial, que direta ou indiretamente objetivam a obtenção de receitas. Que exemplos isso nesse caso? O salário,
né, ou encargos de pessoal administrativo, isso é uma despesa. O telefone, a minha conta de telefone, minha conta de internet é uma despesa. Propaganda, as comissões de vendedores, etc. Ou seja, não são necessariamente custos, porque o custo, esses exemplos aqui, esses valores, não estão agregados ao meu produto, não estão dentro do meu produto, mas eu preciso deles, tá? Eu preciso deles para que a atividade da minha empresa continue, tá? Para que ela continue em funcionamento. Perfeito? Professor Dentro dos Macedo, custos. Oi, pode dizer. o que seria exatamente a obtenção de receita? O ganho. O ganho? Nesse caso é o ganho. Aqui no caso em cima dessa última frase aqui, né? Isso. Isso. Aqui, ó, que eu coloquei, as despesas estão relacionadas, né, aos desembolsos com a estrutura administrativa e comercial, que direto ou indiretamente objetivam a obtenção de receitas. Ou seja, vamos supor aqui, no caso, salários e encargos de pessoal. Se eu não tivesse isso, eu não ia ter funcionário. Logo, eu não ia ter minha empresa em atividade. Tá entendendo? Então, o meu funcionário, ele objetiva a obtenção de receitas, né? A receita é o meu ganho. Ele não está agregado dentro do valor do meu produto, mas eu preciso dele. Tá entendendo? Então, por isso que eu chamo de despesa. Ele me dá despesa, mas ele não é um custo, ele é uma despesa. Tá entendendo a lógica? Entendi. Isso. Então, a obtenção de receitas é a obtenção do lucro, né? A obtenção do ganho. Só que esses custos, eles estão divididos, nesse caso aqui, em duas categorias, ok? É o que nós chamamos, de uma forma mais simples de se tratar, o custo fixo e o custo variável, beleza? O que seria o custo fixo, professor Matheus? Esses são aqueles custos que permanecem constantes dentro de determinada estrutura ou de capacidade instalada, tá? E independem do volume de produção. Por exemplo, no exemplo que eu citei da fábrica de sapato lá, o couro que eu compro, ele me gera um custo, ele vai ser agregado ao meu produto para quando eu vender, né, o meu sapato de couro, aquele valor já está agregado lá dentro, beleza? Dentro do sapato finalizado, né, do processo finalizado. Mas, nesse caso, se a minha produção ela varia conforme a demanda de mercado, ela não é um custo fixo, ele é um custo variável. Perfeito? Ela seria um custo fixo se eu, por contrato de mercado, eu sempre vou vender as mesmas quantidades todos os meses. Perfeito? Então eu sei que a minha compra de couro vai ser sempre a mesma. Tá? Ela vai se manter o tempo todo. Então ela não vai variar, não vai mudar com o tempo. Perfeito? Qual que é a diferença, então, desses dois aqui? O fixo, como o próprio nome falou, ele é fixo. Então, ele é um custo que é mantido ao longo de um período de tempo. Independentemente do volume de produção, tá? Ou independentemente do volume de serviço. O custo variável, entretanto, são aqueles custos que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço e, consequentemente, eles podem ser identificados com os produtos. No mesmo exemplo que eu falei da minha fábrica de couro. Então, vamos supor que eu vendo conforme a demanda. Então, tem meses que vendem mais, tem vezes que vendem menos. Logo, com base na venda dos meus sapatos, eu vou comprar mais matéria-prima ou menos matéria-prima. Então, como eu passo a comprar de uma forma oscilante, né, horas compro mais, horas compro menos, esse custo ele é variável. Tá entendendo? Então, deu para entender a diferença entre esses dois aqui? Como o próprio nome já diz, o fixo é um custo que eu tenho em todos os momentos, tá? E o custo variável é aquele que também está agregado ao valor do meu produto, assim como o fixo, mas ele varia conforme, pode ser conforme a época do ano, conforme o dia, conforme o mês, enfim, tem um período de tempo mais ou menos determinado com base no tipo de custo que é. Beleza? Como é que se classifica esse custo, tá? Nesse caso, como o próprio nome já diz, então tem os custos diretos e os indiretos, beleza? O direto é mais ou menos óbvio, então são os custos que podem ser quantificados e identificados aos produtos ou serviços e logo são valorizados com relativa facilidade. Mais uma vez, aquele exemplo que eu falei lá do, do couro, por exemplo, tá? O couro, produz sapato de couro, ok? É mais fácil identificar. Eu compro tantas toneladas de couro por mês, perfeito? Horas no inverno eu compro mais couro, no verão eu compro menos couro, tal. Então é algo que eu consigo identificar com mais facilidade, porque vai estar agregado ao valor do meu produto e é um custo direto, porque tem relação direta com o produto
final nesse caso. O indireto, o que seria então? São aqueles que, por não serem perfeitamente identificados no produto ou serviço, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades específicas, ou seja, não consigo identificar eles com facilidade, né? A ordem de serviço ou produto, bem como os serviços executados. O que seria um custo indireto, ou às vezes chamado também de custo de apoio, nesse exemplo que eu dei? Não é algo que vai ser tão fácil de identificar. Por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo mais simples. O couro é mais fácil de identificar, tá? Então é algo que eu compro algumas toneladas lá para minha fábrica produzir os sapatos, então é um custo direto, beleza? Um custo indireto seria de determinado maquinário que eu tenho que estar operando, que eu tenho que estar fazendo certa manutenção, enfim, não uma coisa tão frequente, mas de vez em quando tem que estar comprando alguns produtos para o maquinário, um óleo, por exemplo, trocando uma corrente ao longo de um período de tempo. E esse valor ele vai entrar dentro do produto porque quanto mais manutenção eu fizer, consequentemente eu vou ter que aumentar o preço do meu produto. Ele vai ter uma relação direta com a produção, né, do meu aquilo que eu estou fazendo tem uma produção direta, tem uma relação direta com a produção do meu produto, digamos assim. Mas ele é indireto com base no tipo de custo, perfeito? Porque ele não está dentro do meu produto, mas é um custo que eu preciso, por exemplo, a manutenção de uma máquina, é um custo que eu preciso ter para fazer com que a minha fábrica continue funcionando perfeitamente. Deu para entender mais ou menos essa analogia? Um é direto, ele está diretamente relacionado com o produto ou o serviço. E o outro ele é indireto, ele faz parte do processo, mas eu não tenho como mensurar com tanta facilidade, digamos assim. Há quem diga que hoje, né, por exemplo, o tempo, quando eu digo tempo é em 24 horas, né, ele pode exercer um custo indireto, perfeito? Então a minha hora ela custa também. Mas não é o caso aqui nesse exemplo que eu dei da fábrica de sapato, mas ele pode ser atribuído em outros casos aqui. Perfeito? Turma, antes de eu avançar agora para a parte final, né, não quer dizer que a aula está acabando agora, mas eu vou avançando para o último tópico agora. Pergunto para vocês, até então, ficou alguma dúvida grande? Está dando para entender mais ou menos as diferenças? Tem algum comentário? Estão me ouvindo bem? Estão entendendo? Eu acho que ficou mais fácil agora de eu entender, professor, porque a parte que eu já tinha lido lá dos livros lá no AVA, eu estava achando meio complicado. Agora, sim, parece que deu uma clareada melhor. Opa, que beleza, que bom. Que bom. Que bom que deu uma clareada e que bom que eu não dificultei mais, né? Então, fico feliz assim. Se tiver alguma dúvida aí, é só, né, abrir o microfone e perguntar. Então vamos em frente. Por que eu falei que essa parte final? A parte final que eu digo não quer dizer que a aula está acabando, mas é um tópico que eu vou levar até o final da aula, no caso, que nós vamos falar das principais áreas de atuação, nesse caso aqui, da gestão da função de contabilidade, né? Então, aqui eu coloquei alguns tópicos, né, que são as principais áreas. Não quer dizer necessariamente que essas são as principais áreas, tá? Mas a estratégia da contabilidade gerencial, ela tenta fechar lagunas, incluindo esses detalhes aqui, né? Fechar essas lacunas. O que são fechar essas lacunas? É trazer o máximo possível de informação para que a tomada de decisão não seja feita de forma inconsciente, ou pelo menos de forma muito automática, ou de forma com poucas informações. Então, o objetivo, nesse caso, é você dar o máximo possível de informação para as pessoas que vão tomar as decisões da tua empresa. E decisões que vão podem afetar milhares de pessoas, né, milhares de empregos e tudo mais. Que tipo de detalhes, então, que estão envolvidos nessas decisões? Por exemplo, as prioridades da organização. Isso aqui é muito fácil de você lembrar quando você olha para a missão, a visão, os valores, né, os objetivos. Lembra de planejamento estratégico, né? Isso ajuda você a entender um pouquinho quais são as prioridades da organização. A contabilidade gerencial fornece detalhes também sobre a necessidade e função dos clientes nessa contabilidade, qual que é o papel desses clientes aqui. Sobre o atual sistema de contabilidade gerencial, o que está sendo feito na atualidade. As deficiências e oportunidades do departamento, ou seja, qual é a grande deficiência
de que esse departamento está tendo. Poxa, está tendo pouca mão de obra, ou está tendo sobra de gente e pouco trabalho, enfim, né? Que tipo de eficiência o que pode ser feito para melhorar? Sobre os funcionários de tecnologia, né, inclui detalhes sobre isso, os cronogramas de investimento, ok? E as medidas de desempenho. Todos esses daqui são áreas, né, em maior ou menor grau, são áreas que perdão aqui, deixa eu reabrir a telinha que eu estava compartilhando com vocês. Parar de compartilhar aqui um pouquinho. Abrir o compartilhamento de novo. Pronto, agora voltou. Todas essas aqui são áreas que, em maior ou menor grau, eu consigo levar informações para as pessoas, dentro da contabilidade gerencial, levar informações para as pessoas que vão tomar decisões. Perfeito? Ora bem, dentro disso, dentro dessas áreas aqui, eu vou elencar mais ou menos umas 10 atividades que são envolvidas na rotina, tá? Em alguns casos, com mais ênfase para umas e menos ênfase para outras, né? Mas são atividades que são envolvidas na rotina da contabilidade gerencial. Perfeito? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui com vocês, eu vou mandar esses slides, vocês vão poder ler com mais calma em casa, para mim não ficar lendo todos os tópicos, mas eu vou passar por cima de cada um deles. Por exemplo, um primeiro deles seria a transformação e gestão de custos, tá? Este tipo de atividade, digamos assim, que a contabilidade gerencial ela pode estar envolvida, ela extrapola um pouquinho aquilo que é feito apenas pela contabilidade financeira, tá? Eles conseguem transformar e gerir custos de uma maneira diferente. Por quê? Por exemplo, dando opiniões, tá? Formando algumas opiniões para tomar decisão dos executivos ou do departamento administrativo, tomando algumas decisões no que diz respeito ao tipo de análise de custo, tá? A revisitar algumas fontes, ok? Algumas fontes para poder gerenciar melhor esses custos, enfim, revisitar outras informações, que são coisas que a contabilidade financeira por si só não faz, que a contabilidade financeira parte do princípio que vai basear-se apenas nos dados que lhe forem levados, tá? Para serem tratados em seguida, mas não vai tomar nenhuma decisão a esse respeito, ok? A execução de relatórios externos, por exemplo, tá? Apesar de que isso aqui é uma visão muito mais muito mais abrangente da financeira, ok? A contabilidade gerencial ela pode dar esse apoio, tá? Na formação desses relatórios externos. Por quê? Porque consegue trabalhar com mais informações do que aquelas que são unicamente voltadas para a parte monetária. Dentro da estratégia financeira, ok? Uma outra área que o Departamento de Contabilidade Financeira trabalha, que envolve, por exemplo, identificar possíveis estratégias capazes de maximizar a capacidade de uma entidade do valor presente líquido, por exemplo. Ou seja, que tipo de decisão nós podemos tomar com base nos conhecimentos que foram levantados pela contabilidade gerencial para tornar a empresa mais rica, para fazer com que ela se torne mais competitiva, para fazer com que ela se torne uma empresa com maior valor líquido presente no mercado, por exemplo. Uma outra esfera, né, de atuação seria o controle interno. Nesse caso aqui, o principal, né, seria o controle interno. A avaliação de investimento, ok? É o outro tipo de atividade que a contabilidade financeira faz. Nesse caso, se deve ou não buscar um determinado tipo de investimento com base no alinhamento com a estratégia, né, com a priorização de opções, com a acessibilidade de retornos aceitáveis versus, né, os riscos inaceitáveis, ou seja, avaliar se determinado tipo de investimento vale a pena ou não. Esse tipo de informação, quem dá, não é a contabilidade financeira, mas sim a gerencial, porque ela é forjada para a tomada de decisões. Tá entendendo? A gestão e controle orçamentário, por exemplo, tá? Uma vez que o sistema de controle proativo de desempenho, né, contra os alvos pré-determinados em todos os níveis de organização pode incluir projetos, pessoas, atividades, processos, volumes de venda e receitas. Tudo isso diz respeito a um processo gerencial
digamos assim, uma contabilidade que é feita não apenas sobre a parte de vendas e receitas, ou somente sobre a parte financeiras, mas que envolve também processos, atividades e pessoas, nesse caso. Então, quando a contabilidade gerencial envolve também gestor e controle orçamentário, tá? Eles envolvem um bolo muito maior do que o pedaço simplesmente voltado à parte da contabilidade financeira. Logo, na maneira brasileira de dizer, acaba dando pitaco nessa área também. Não dando pitaco necessariamente, ou dando conselhos, mas pelo menos gerando informações nessas áreas, também sobre a parte de pessoas e gestão de pessoas, gerando informações nessas áreas para auxiliar a tomada de decisão. Perfeito? Gerenciamento de projetos, como é óbvio, ok? Uma vez que isso aqui integra, né, todos os aspectos do projeto, né, a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, ela pode integrar. A adesão e conformidade regulatória, como é óbvio, isso aqui é muito mais voltado para a contabilidade financeira, inclusive aquele aspectos que eu falei das fraudes, né, das fraudes geradas, muitas delas, principalmente aquelas que têm relação com fraudes de nível que tem relação governamental também, tem relação com esse tópico aqui, né, que seria a adesão e a conformidade regulatória, que é o quê? O departamento de contabilidade que deve estar atento às mudanças na lei, a como que é feito o processo de declaração de uma empresa, né, declaração de renda de uma empresa, a divulgação e publicitação desses dados, né? Quem tem que estar atento é o departamento de contabilidade financeira. A contabilidade gerencial ela vai entrar junto como usando essas informações também para a tomada de decisão, tá? Como é que vão ser feitos esses relatórios, né? Basicamente porque o objetivo vai ser evitar penalidades. Então, para mim não ter que necessariamente separar os departamentos financeira e gerencial, eu tenho que saber que isso daqui vai fazer parte do meu departamento de contabilidade. Perfeito? Não esperar que outros façam, digamos, né? A gestão de recursos, como é óbvio, tá? Então, o alinhamento dessas decisões aqui vai estar diretamente fundamentada na gestão de recursos. O que isso significa na prática? Significa que eu não simplesmente vejo o que está acontecendo na minha empresa no que diz respeito ao aspecto financeiro. Tá saindo isso, tá entrando isso, o saldo está sendo esse. Eu não estou simplesmente assistindo, mas eu estou levantando mais informações para a tomada de decisão, tá? Eu estou, de fato, gerenciando isso. Perfeito? Por último, então, seria a gestão de risco, como é óbvio, né? Isso aqui tem a ver com a análise dos financiamentos também, saber quando a empresa pode investir, inclusive, em realizar investimentos com maior risco ou menor risco, tá? A gestão, inclusive, da tomada desse tipo de decisão cabe também à contabilidade gerencial, bem como a tributária estratégica, né? Que também, mais uma vez, tem muito a ver com a parte da contabilidade financeira, não só simplesmente pelo imposto ou pela parte do tributo, mas pelo cumprimento das normas legais. Mas a contabilidade gerencial deve se apropriar desse tipo de conhecimento. E por último, como é óbvio, né, e talvez um dos aspectos uma das atividades mais rotineiras do departamento de contabilidade seria a gestão de caixa, né, e através da tesouraria como um todo. Perfeito? Essas são atividades, né, nesse caso foram linkados em mais ou menos 10 atividades que estão diretamente ligadas à contabilidade gerencial. Perfeito? Aí quando vocês se perguntarem assim, professor Matheus, no que pode trabalhar digamos, um accountant manager, né? Tipo, do termo do inglês, um contador gerencial. Em cada uma dessas atividades aqui, quer seja dentro de uma empresa ou de qualquer tipo de organização que envolve gestão de recursos, né? Relatórios externos, estratégia financeira, controle, investimento, gestão e controle orçamentário, enfim, todos esses tópicos aqui são passíveis da contribuição de um gestor, no caso, né, contabilista, né, um contador, através do processo gerenciais, no caso, um contador gerencial. Perfeito? Turma, é muita coisa para nós vencermos, na verdade, né? Esse material eu vou estar enviando para vocês, juntamente com o material de apoio. Mas eu pergunto agora, por enquanto, ficou alguma dúvida, pergunta, comentário? Foi muito complexo? Não foi? Foi muito rápido? Não foi? Fique à vontade, comentem, conversem comigo, turma.
Professor, o professor poderia falar alguma coisa sobre as características qualitativas da informação contábil? Eu fiquei meio em dúvida. Aham. As características qualitativas? Ok. Então, Isso. eu pergunto assim para você primeiro, é a Kelly que está perguntando, né? Isso. Aham. Isso. Então é o seguinte, Kelly, as informações, nesse caso, tá? Nesse caso, quando nós estamos falando de informações, de dados, nós podemos dividir em dois grandes blocos, né? Que são os quantitativos, ok? Quantitativos e os qualitativos, ok? Tá. Beleza? Então, só para você saber. Como o próprio nome já diz, os quantitativos, tá? São aquelas informações que são determinadas apenas por, como o próprio nome já diz, quantidade, números, tá? São números. Perfeito? O qualitativo, tá? Como o próprio nome diz, é qualidade, nesse caso, eu classifico as minhas informações em categorias, tá? Categorias ou, né, ou classificações ou nomes, enfim, ou inferência, fazendo inferência nesse caso. Isso aqui são palavras que eu estou usando, tá? Mas eu vou tentar te explicar o que significa. Ora bem, uma abordagem quantitativa da contabilidade é basicamente, vamos supor, pegar um exemplo dentre milhares, né? Seria o saldo, né? Então, entrou R$ 500 e eu gastei 200. Meu saldo foi de 300. Perfeito? Essa é uma informação quantitativa. Uma informação qualitativa significaria o que, mais ou menos? Vou tentar dar um exemplo assim. Ó, desses 300, eu consegui ah, aumentar o meu lucro, ou aumentar pelo menos o meu rendimento, de pequena para média empresa, por exemplo. Tá entendendo? Ou seja, eu já faço uma inferência, eu tô colocando uma informação a respeito de um número, mas de uma forma indireta. Tá? Não estou tratando necessariamente o número, mas estou tratando o que aquilo significa na prática. Perfeito? Eu não sei se você está conseguindo entender a, a grande diferença, mas eu não sei, não lembro se qual foi a tua pergunta, mas o aspecto qualitativo, uma informação qualitativa, é aquela que leva uma qualidade, né? Aquela que categoriza, uma informação que categoriza algo na minha empresa. Tá entendendo? Dentro da contabilidade, nesse caso. Obrigada, professor. Conseguiu entender ou não? Um pouco, sim. Um pouco, sim. Deu para entender, sim. Isso. Para você, da forma mais simples para você lembrar, discrimine dessa forma. Quantitativo é número de quantidade, qualitativo de qualidade, tá? E quando você lembrar de uma informação qualitativa, você lembra que ela é uma informação categórica, ou seja, não envolve necessariamente números, não envolve dados necessariamente, mas ele te traz uma informação importante, tá? Outra informação qualitativa da contabilidade, um exemplo. Ah, a empresa X, que o ano de 2018 não declarava imposto de renda, ano 2019 passou a declarar por causa do ganho que foi tanto, tá? Essa é uma informação qualitativa, ou seja, eu classifiquei através de números, eu criei uma categoria de que antes era não declarante e agora é declarante do imposto de renda. Tá entendendo? É mais ou menos isso daí. Entendi, professor. Obrigada. De nada. Professor Matheus, eu também tenho Oi, uma pergunta. à Eu vontade. queria entender um pouco o que seriam os valores ativos e o que seriam os valores passivos na contabilidade. Os valores ativos e passivos? Olha, eu Isso. vou então responder essa tua pergunta aqui. Vou abrir num outro slide, que eu acho que vai ajudar vocês a entender melhor. Que não está nesses slides aqui, eu deixei para semana que vem. Deixa-me só essa gravação aqui.